Atenção, de olho com você, número 121. Gravando. Nosso Deus, nosso Pai, mais um dia, Senhor, estamos aqui. Mais um dia com o coração cheio de alegria por sabermos que o Senhor está ao nosso lado. Que a cada dia, Senhor, nós temos visto tantas coisas acontecendo e às vezes até ninguém percebe, mas o Senhor tem dado muitos livramentos. Existem situações na vida em que as pessoas elas precisam ver certas situações e lembrar. O Senhor tem acampado os seus anjos todos os dias. O Senhor tem protegido, o Senhor tem dado livramento. Quantas coisas, Senhor, quantas desgraças, quantas coisas ruins têm acontecido. E às vezes até quantas pessoas, Senhor, têm desencadeado sua crise de ansiedade, têm desencadeado a sua depressão, colocam o medo acima de qualquer coisa, mas se esquecem de colocar o Senhor à frente de tudo. Assim como diz o Salmo, o Senhor acampa os seus anjos, e não são qualquer anjos. Existem os anjos guerreiros, aqueles que são os lutadores, aqueles que estão ali na peleja, nos protegendo. E por isso também, Senhor, nós precisamos entender o teu trabalhar, Pai. Em nome de Jesus, faz o teu querer, Senhor. O Senhor sabe quem são aquelas pessoas que o Senhor protege. O Senhor sabe também quem são as pessoas que precisam aprender. Aqueles que precisam também te conhecer. O Senhor sabe de todas as coisas. Tu és onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece tudo. E o Senhor é o Todo-Poderoso do mundo. Pai querido, ajuda aqueles que estão necessitados, como sempre eu te peço, e não vou me cansar de pedir. E nos ajuda, Senhor, a Rádio Igaraçu, a Rádio Vitória, e mais um dia de trabalho. Que venham todas as bênçãos que o Senhor permita. E aquelas que o Senhor quer que nós possamos absorver e aproveitar. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou dizer para tu como é bom falar com o Papai do Céu, rapaz. Pense numa maravilha. Oh, Jesus. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2026. Bom dia você que está no Kawai, você que está na nossa transmissão, você que está nas plataformas digitais. E boa tarde para você que está na Rádio Igaraçu FM 87,5. A rádio do meu, do seu, do nosso coração. Eu estou na Igaraçu e você também está. E o pessoal também que está aí acompanhando a gente na Rádio Vitória, muito obrigado. Vocês que estão aí na Rádio Vitória, inclusive ouvindo pelos sites de busca, tá? Muito obrigado também pelo carinho, né? Obrigado a todos os sites de busca que colocaram lá a Rádio Vitória. Hoje é o programa número 121. Isso mesmo, não é o 69 não, o 69 já passou. E como você está? Tá tudo bem? Vamos a mais uma curiosidade da Copa do Mundo? Pois é. Você sabia que o Canadá é uma das sedes, né? E tem um negocinho lá que eles fizeram para eternizar esse momento. Sediando a Copa do Mundo pela primeira vez na história, em Vancouver e Toronto, o Canadá decidiu eternizar o seu momento. Eles colocaram em circulação uma versão comemorativa de $1 canadense. Ele é chamado lá de Loonie, com um design especial dedicado exclusivamente para o torneio. Para você entender o que é que eu estou falando aqui, você já viu que teve aí algumas moedinhas de R$1 que elas vieram com
emblemas das Olimpíadas, do futebol, dos esportes. Pois é, foi isso que o pessoal lá no Canadá fez. Hoje é aniversário de uma moça que se envolveu no carnaval e um monte de BO, só porque trocou uma palavra de uma música. Deu para me entender quem é? Pois é, eu estou falando dela. Cláudia Cristina Leite Inácio Pedreira. Ela é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, tá? Para ninguém pensar que ela é da Bahia. Ela nasceu em 10 de julho de 1980. Eu sou mais velho que ela um ano. Pois é. Ela é mais conhecida como Cláudia Leite. Isso, a mulher do babado novo. Também começou com babado novo, agora vive com os babados o tempo inteiro, né? Pois é. E tu, fazendo aniversário, 10 de julho, cheiro no seu coração e que Papai do Céu te proteja, acampe seus anjos poderosos e que você possa ser a pessoa mais feliz desse mundo, tá? Pois é. Então agora vamos saber se o tempo ruge, porque a Sapucaí é grande. Pois é, vamos aí às informações da previsão do tempo fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Eu sempre tenho que mudar a tela, senão eu vou falar de Aracaju e Sergipe. E o Kawai agora tá de mal comigo, né? Fica botando as propagandas dele. Deixa eu dar a previsão do tempo que é melhor, né? Porque eu sei o que é que eles querem aqui, eu tô ligado neles. Então vamos aí à previsão do tempo para essa sexta-feira. Hoje a intensidade dos ventos está de fraco a moderado. Aí, a umidade máxima do ar, como é que está essa situação? Hoje, 95% e a mínima 55%. Temperatura mínima de hoje, 22 graus e a máxima 29. Hoje temos a seguinte previsão. Tempo nublado com possibilidade de chuvas isoladas no decorrer do dia. Então, aí são as informações da previsão para esta sexta-feira. Agora, vamos às manchetes dos jornais. E aí vamos agora às manchetes dos jornais que estão circulando nesta sexta-feira. Sexta-feira, Paulo Xavier de Brito Júnior. Pois é, rapaz. Olha, tem até um negocinho aqui que eu achei bonitinho, né? Que está dizendo aqui que eu vou trazer já já. O Recife registra salto de 126% em reservas de turistas estrangeiros. Pois é, venham para Recife, Recife, uau, uau. Não estamos como os Estados Unidos. Brasil adia a retirada do subsídio da gasolina. A Fazenda pretendia anunciar o fim da subvenção, mas voltou atrás após o retorno do embate dos Estados Unidos com o Irã. Bonel de João Gomes. É isso que você ouviu, tá? Não é tonel de João Gomes, não. É bonel. É como sempre, né? A gente tem que inventar uma moda. Então, João Gomes aproveitou o momento. Bonel de João Gomes tem a assinatura do mestre do couro e vira sucesso na Penearte. Flávio Bolsonaro tenta um apaziguamento e diz aguardar Michele em campanha, mas o pai já disse que Michele nem chegue junto de campanha. Publicidade de Bertes terá aviso sobre risco de dependência e possibilidade de perdas. E a França vence o Marrocos e é a primeira semifinalista da Copa do Mundo. Aí são as manchetes dos jornais que estão circulando nesta sexta-feira. Eita Jesus! O Kawai hoje está implicando comigo, rapaz. É engraçado, é incrível. Eu quero fazer a transmissão aqui no Kawai. O Kawai não está deixando. Ele quer porque quer passar as propagandas dele, as bets dele. Já visse isso? Pois é, já começou a chover, tá vendo? E nós estamos aqui neste momento aos 24 graus, viu? Vamos ver se agora o Kawai deixa eu transmitir coisa. Ora! Eu acho que isso é a zica, viu? Pois é, logo na sexta-feira é a zica dos cabas de assim, vai fulano, faz um negocinho pra esse cabo aí que fica tirando onda com a cara da gente. Vai, faz mesmo!
Gente, tem gente pronta para tudo, viu? Você sabia disso? Mas não brinque não, criatura. Papai já dizia, meu saudoso papai, Paulo Xavier, não aguentar corra. Hum. Rapaz, engraçado, né? Falei da criatura e vou falar de novo. Meu Deus do céu, apesar de que quase todo dia são as mesmas pessoas, são as mesmas coisas, né? Às vezes a gente tá caindo bem na rotina, né? Mas eu vou começar diferente hoje. Vovô e eu. Hoje eu vou falar de Silvinho. O irmão dele tava lá com Vera, tirou foto com Vera, né? Pois é, quando foram lá para Igaraçu. Imagina a Lula falando em Igaraçu, hein? Ou então eles falando em Igaraçu, né? Mas deixa eu quieto, senão meu carro vai cair de novo. Gente, eu não sei se vocês estão prestando atenção num detalhezinho, que é o seguinte, né? O PL e os republicanos, a nível nacional, estão bem casados. Só que está acontecendo a mesma coisa lá do partido de Kekel aqui. Aqui o republicanos ele tem uma fidelidade extrema ao presidente Lula. E vou dizer para vocês, Silvinho, que é o presidente, o cabeça do republicanos aqui, ele afirmou que o partido continuará ferrenhamente, apoiadamente, assumidamente com o presidente Lula. É o resultado, né, de terra de coronel. Pois é, rapaz. Coronel que não usa farda, coronel que usa o chicote. Rapaz. Me lembrei agora do Alto da Compadecida, né? O coronel Antônio Moraes. Eu vou tirar uma tira de couro das suas costas, do seu ombro. Meu filho, tá pensando o quê? Fidelidade extrema, viu? Pois é, não invente não. Então, tudo que o partido decidir, né, lá fora, São Paulo, seja lá o que for, né, Tarcísio, junto com o PL, o Republicanos de Pernambuco está fora. Do mesmo jeito do que eu acabei de dizer, né? E daí, a declaração foi feita após uma reunião realizada em Brasília entre o presidente nacional do PL e o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, coordenador da pré-campanha presidencial de Bolsonaro, além das lideranças de estados considerados estratégicos para a formação dos palanques estaduais. Silvio Costa Filho disse que há diferentes posições dentro do Republicanos sobre a disputa presidencial, mas a orientação do diretório pernambucano vai ser sempre desse jeito. É Lula na cabeça. Pois é, né? É assim mesmo, meu filho, é assim mesmo. E, gente, meu Deus do céu, vamos lá agora para Bimbe Cumbuca. Eita, Lele. Rapaz, é incrível. Ai, Jesus. Horas após o ex-prefeito do Recife anunciar a proposta de isenção da tarifa social da Compesa. Lembra que eu falei isso? Falei isso ontem para tu? Pois é, tem uma resposta aqui, né? Cumbuca tem uma resposta para Bimbo. E o Kawai aqui agora tá deixando eu transmitir, né? Bom dia, meus amores. Eu dou bom dia de novo para vocês. Vocês não têm culpa dessa plataforma fazer isso com a gente, né? Não querer que eu transmita as coisas para vocês, rapaz. Pela misericórdia. Sei não. Bem, sem citar Bimbo, Cumbuca publicou nas suas redes sociais uma crítica que estaria vinculada com as recentes propostas da gestão. Aí o que foi que ela disse? Atenção! Eu não sei vocês, mas eu estou só observando muita gente reaparecendo com promessas de discurso que a gente já ouviu antes. Oxi! Eu gostei desse oxi! O que Pernambuco quer é seguir em frente, minha gente. Agora é tempo novo, é avanço, é crescimento, desenvolvimento e futuro. O seguir em frente seria a forma de vincular Johnny às demais gestões do PSB. Ela busca associá-lo aos mandatos passados. Logicamente, não tem como tirar essa associação. Afinal de contas, é o PSB e o PSB acabou-se desde o tempo de Arraes.
Né? Vocês notaram que eu tomei com a voz de Macedo, né? Rapaz, essa semana eu tô de molho, graças a Deus está dando para fazer o programa normal, mas eu tô aqui na base de paracetamol. Nem tomo agora, porque senão eu vou arriar. Já pensou em fazer programa grog? Bebe de sono, mulher, fica uma coisa feia, né? Pois é, aí o que acontece? Essa história toda aconteceu, né, quando ele estava falando, acho que foi, se não me falha a memória, lá pro lado de Jaboatão. E também a gente sabe, né, que é um, é um falando do outro, né? É um sujo falando do mal lavado. Tem aquela música de Alceu Valença que tem tudo a ver com eles dois, né? Os dois estão se amando como dois animais. Pois é. Não adianta. E vamos agora para o nosso deputado Mendonça, que já foi governador de Pernambuco, né? Você lembra disso? Pois é. Bem, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, escolheu quarta-feira, ou seja, né, antes de ontem, o deputado Mendonça Filho para relatar a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade para os jovens, né, de 18 para 16 anos. Me perdoe, mas eu sou a favor. Sabe por quê? Porque tem gente que se aproveita da juventude hoje em dia para fazer certas coisas. Por exemplo, vamos dar uma ideia, né? Tem aí essas faixas, né? Eu não posso falar a palavra aqui, você sabe. E eles usam os jovens, os adolescentes. Eu, por exemplo, eu tenho um filho de um primo meu, aí neto de um primo meu já, e o menino, de repente, era um amor de pessoa e hoje está o Gargamel, só fazendo coisa ruim. Então, ele é presa fácil para ser usado por essas pessoas. Então, a partir do momento que você sabe votar, eu vou dizer uma coisa para vocês. O caráter de uma criança, ele já está formado aos 7 anos. Então, a partir do momento em que ele está, né, seguindo para a adolescência, tendo as vivências, aquela coisa toda, ele vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Então, uma pessoa com 16 anos tem sã consciência de todas as coisas que vai fazer. Deu para me entender? Pois é, então por isso que eu sou a favor. Agora, quem é contra, eu posso ter certeza de uma coisa. É aquele tipo de pessoa que não soube criar o filho, que é vitimista, que romantiza essas coisas. Porque é aquela situação, gente. A gente precisa aprender que toda ação tem uma reação. Que a gente precisa entender que somos responsáveis pelos nossos atos. Então, por isso que eu sou a favor. Por exemplo, eu estaria em Igaraçu essa semana, não posso ir, né? Estou me recuperando aqui, mas eu estou fazendo um trabalho de home office. Ou seja, ao invés de eu estar tendo a possibilidade de estar visitando pessoalmente os comércios, eu estou fazendo aqui o home office, eu estou mandando a divulgação da rádio pelo WhatsApp. Então, quer dizer, eu não estou deixando o meu serviço de lado porque eu estou doente, não. Eu estou fazendo. Então, por que será que uma pessoa vai abrir a boca e vai dizer que é contra? Ah, não, é porque o bichinho vai estar envolvido lá dentro das cadeias, né? Já, junto com aqueles cabas safados, tudo grandão, que vai fazer as coisas erradas. Nada disso. Aí lá vai o que vai acontecer? Então bote dentro da FUNASE. Bote dentro da FUNASE e pronto. Que, aliás, até... tem um negocinho aqui que chegou num lugarzinho que eu conheço. E você sabe quem é que tá prometendo, né? Isso... né? Com o Buca já cutucou, aí agora vamos para outra promessa. Bimo tá fazendo muita promessa. E aqui é esse lugarzinho aqui eu conheço muito bem. Escuta para tu ver. Pois é, Johnny cumpriu a agenda nesta quarta-feira lá no Cabo em comemoração aos 149 anos de emancipação do município. Ou seja, né, festa lá no Cabo. Ao lado do prefeito Lula Cabral, ele visitou obras municipais e anunciou o compromisso de duplicar a PE 28. Você sabe onde fica essa PE 28? Eu acho que não. Você não sabe onde fica a PE 28. Eu só vim descobrir depois que eu comecei a trabalhar lá dentro do Cabo. Eu fiz muita coisa por lá do Cabo, vez ou outra eu vou lá. E esta PE 28 é a popular estrada que dá acesso às praias. É a popular Matinha. Isso mesmo, é uma estrada pequena
rodeada de mato para todos os lados, que até sinal de internet, sinal de telefone, tudo cai quando chega na matinha. Eu até já sei, quando eu estou no telefone, já sei, está chegando na matinha. Então, Johnny está prometendo que vai duplicar a estrada da matinha. Só que existe uma coisa, a estrada da matinha é protegida, viu? É protegida, não pode mexer nela não, por causa das matas que estão ao redor. Eu quero ver como é que ele vai fazer. E aí também, nessa agenda, né, ele defendeu a implantação de um batalhão da Polícia Militar, só que é o BOP, lá no Cabo. Pois é, né? Eu preciso me lembrar agora quem foi que fez o BOP aqui em Pernambuco, né? Eu acho que, se não me falha a memória, que Kekel já pegou o BOP pronto, eu acho, né? Eu acho, não tenho certeza, eu preciso apurar isso. Viu? Como meu computador aqui estava dando BO, não estava querendo pegar, eu tive que fazer, né, aquele popular fio terra, aí no instantezinho fica bom. Bem, ele disse aqui: hoje o Cabo completa 149 anos e o prefeito segue trabalhando, estamos visitando esse parque que ficou muito bonito e organizado. E em um dia tão importante para a cidade, queremos anunciar 2 presentes: o compromisso de duplicar a PE 28 e de implantar o BOP aqui no Cabo. Aí eu pergunto, o que é que impede do BOP chegar lá no Cabo? Né? Chegou num ponto até, inclusive, que Lula Cabral estava pedindo que a governadora implantasse uma Força Nacional, pedisse intervenção de segurança, que o Cabo estava sendo uma cidade que estava entre as 10 mais da insegurança. Eu tô achando assim, né? Deixa eu com minha, né? Pronto. Ele ainda disse mais aqui, ó. A PE 28 liga oportunidades. Ela conecta um dos maiores polos industriais do Brasil às praias do nosso litoral sul. Mas hoje já não acompanha a importância que tem para a região. Só para você ter uma ideia, se tiver um carro quebrado, se tiver uma batida, seja lá o que for ali, para tudo. Ninguém entra nem sai. Aí vai ter que fazer retorno por Ipojuca. Você já pensasse como é que é a PE 28? Pois é, rapaz, eu quero ver como é que vai fazer. Aí diz aqui que a obra vai garantir mais segurança, reduzir o tempo de deslocamento, melhorar a logística e oferecer um acesso mais digno para quem trabalha em Suape. Não só para quem trabalha em Suape. Aí você vê aqui, né? Ele só pensa em Suape. Mas o pessoal que sai de Gaibu, por exemplo, que sai lá das praias para trabalhar no Cabo, por exemplo. Ou às vezes tem gente até que sai para trabalhar em Jaboatão, em Recife ou em outros lugares. Ele se esqueceu desse detalhe, né? Ou não passaram. O pessoal da assessoria não passou isso para ele. É, rapaz. Vamos ver, né? Quem vive de promessa é a minha vizinha, Nossa Senhora da Conceição. Viu? Ela mora aqui do outro lado da rua. Tá lá a bichinha, rapaz, olhando pra cara dos outros, dizendo assim: tu vai mesmo fazer. Tá, só tu mesmo. Bora lá. E vamos fechar com o Monjaro. Monjaro daquela estátua, né? Alfinetando Kekel, falando de Bolsonaro. É como se diz, né? Você ama tanto a pessoa que ela não sai da sua boca. É incrível um negócio desse. Pois é, ela estava em um encontro promovido pela juventude do PT ao lado do pré-candidato ao governo do estado, né, também ao vice, a comitiva toda. A atividade reuniu lideranças políticas e militantes para discutir o cenário político estadual e nacional, além de ouvir reivindicações apresentadas pelos jovens. Pois é, eu não sei se esse negócio está valendo para a prefeitura do Recife, que a gente chega na porta, até um pessoal dizendo: o senhor quer o quê? Quer falar com quem? Não pode não. É incrível, né? A prefeitura do Recife é linda, maravilhosa, um prédio de 15 andares, mas a gente não pode entrar. Sabe aquela música do Cidadão? Tá vendo aquela igreja ali, moço? Ali eu posso entrar. Tá vendo aquela faculdade ali, moço? Ali eu não posso entrar. Aí, agora, né, tá todo mundo querendo ouvir o povo. Mas a gente não tem acesso a entrar na Casa do Povo. A Casa do Povo se chama a Casa Legislativa, tá? No nosso caso aqui, né, a gente em Recife, a gente tem, né, a Assembleia. Meu Deus do céu, para entrar na Assembleia Legislativa, pense, é uma dor de cabeça. Para entrar na Câmara do Recife também agora é uma dor de cabeça, porque eles sabem as besteiras que eles estão fazendo e sabem que o povo é capaz de fazer. Se é na prefeitura, também é do mesmo jeito. Aí agora eles querem bater na porta do povo para ouvir o povo.
coisa, né? Eu lembro agora daquelas falinhas de Marília, quando ela diz assim, né? Você, João Campos, o seu partido fez isso, isso e isso, por isso que eu não entro na sua live. Aí quando ela faz agora tá tudo amarrado, né? Porque Lula mandou. Companheira Marília, vamos ver se eu consigo fazer a voz de Lula aqui. O negócio tá meio feioso, mas vou fazer. Oi, abrace João Campos, porque eu preciso dele lá. Isso. Mas é assim que as coisas rolam, viu? É assim que as coisas rolam. Viu? É para pedir desculpa pro coleguinha. Deu para me entender, né? Aí ela diz aqui. Eu acredito na força da juventude. Gente, parece aquela música do Gonzaguinha, né? Eu acredito na rapaziada. Aí diz aqui, para transformar a realidade, porque toda a gente conquista, aliás, toda grande conquista começou quando um sonho, começou como um sonho e virou mudança pela luta. Ah, tá. Pois é, né? Por exemplo, tem lá o pastor Martin Luther King, que ninguém fala dele, porque eu não sei. Essa é uma juventude que queremos ao nosso lado, ocupando as ruas, as escolas, os espaços de decisão, para defender a democracia, combater as desigualdades, garantir que Pernambuco e o Brasil continuem avançando com justiça social. Oh, rapaz! Lembrei agora daquele meme, né? Me dê, papai! Estamos precisando de justiça social, viu? Pois é. Mas como é que a gente vai fazer justiça social que a gente fica arengando entre si, né? Fica difícil. Eu não vou nem continuar, tu acredita? Vou não. Parei aqui. Tá me dando até retorno, sabe? Refluxo. Tá me dando até refluxo falando no caso, meu Deus. Eu não vou continuar não, porque eu sei lá o que acontece, né? De repente eu explodo aqui dentro. Pois é, então, vocês estão com a casa do patrão. Amanhã é sábado, depois vem domingo. Na segunda, com certeza, já vou estar 100%. E aí, a gente volta falando dessas criaturas, as nossas estrelas maiores. Os caras que a gente escolhe para mandar em nós. Pois é, fazer o quê, né, criatura? Segunda tem mais casa dos patrão. E vamos olhar para nossa cidade, gente do céu. Olha o que está tendo de protesto, não é brincadeira. Até o governo do estado teve que se pronunciar com a história dos protestos. Olha, se eu disser para você, aonde teve mais protesto, aqui, deixe-me ver, né? Fizeram um bloqueio aí na Abdias de Carvalho. Também teve mais protesto, deixa-me ver aqui onde é que foi, deixa eu me lembrar. Teve, inclusive, o pessoal que fez um protesto ontem, né, uma mulher foi agredida, inclusive. Eu achei, sei lá, algo desnecessário, sabe? A mulher estava falando e de repente chegou o policial e foi lá para cima dela. Ela não estava dizendo nada contra o policial, ela só estava falando mais alto, não se dirigiu ao policial, pelo menos o que eu estou entendendo. Porque o recorte, ele não fala muito, não. O recorte é aquela coisa que impacta na hora, mas depois a gente vai entender o contexto. É igual o cachorro que derrubou a vizinha. Sabe o cachorro que derrubou a vizinha? Por coincidência, essa vizinha mora aqui perto da minha casa? Pois é. Mas, como se diz, né? Não ouvimos o outro lado da história ainda. Aí tem também, né? Teve protesto na BR-101 e assim vai. Então, o governo do estado está se pronunciando em relação a essa situação, né? Como se diz, né? Vamos prometer, vai fazer igual 2022, que deram 1.500 e todo mundo quer receber. Só que existe a explicação aqui do governo do estado. Então vamos saber que explicação é essa. Os protestos em diversas localidades marcaram os últimos 3 dias no Grande Recife. Manifestantes cobraram um pagamento de R$ 2.500 para as vítimas das chuvas que atingiram 27 municípios. Que aí, no caso, né, região metropolitana e zona da mata do estado. Nesta quinta, desculpa, eu que li errado aqui. Nesta quinta, a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, ela afirmou que todas as 3.500 pessoas com direito ao aporte o receberam.
e atribuiu a insatisfação a cadastros irregulares ou feitos depois pelos municípios. Tá dando para entender, né? Como eu disse para vocês, pelo menos aqui no Recife, foi a Defesa Civil que foi de casa em casa para fazer a análise de quem ganhava e quem não tinha direito a ter. E diz aqui, ó, algumas famílias que estão reclamando ou não cumpriram os critérios para o auxílio ou chegaram depois, nós temos ciências desses protestos, mas foram feitos mais cadastros pelos municípios, além dos 3.500 previstos, justificou a secretária Andresa Pacheco, ao recordar que a pesquisa, no caso, né, vamos dizer assim, a junção das informações foi fruto de um diálogo da Defesa Civil com os municípios afetados. É bom que está confirmando o que eu falei. Eu sei que eu estou no NUPDEC, então a gente está ciente disso. Sem um número concreto de famílias afetadas e com respaldo somente no levantamento preliminar, o governo do estado criou o Auxílio Pernambuco, que captou R$8.700.000 para destinar exclusivamente aos casos que atendem a critérios como renda baixa, CAD único e comprovação de danos materiais. Aí, assim, né? Nós ontem tivemos a informação de que a prioridade seria o CAD único. Então, de acordo com a gestão, não há previsão para novos cadastros. Ela ressalta outras ações que têm sido realizadas pelo governo. Estamos juntos com as outras frentes. O auxílio foi uma ação a mais. A secretaria não trabalha só com auxílio, mas com benefício eventual emergencial, com cozinhas comunitárias e solidárias que receberam aporte para atender a população. Bem, aí vamos agora para a ANUP. O Diário procurou a ANUP e disse assim, né? Para assegurar a posição dos municípios, para confirmar o cumprimento dos repasses do benefício, além dos pagamentos, né, e da criação dos novos cadastros, mas até agora não teve retorno. Pois é. E aí a gente aproveita aqui, né, que também aí o Estado detalha os critérios do auxílio e fez um balanço das ações de resposta. Né? Você vai ouvir muito essas palavrinhas aqui, viu? Pois é, as ações de resposta. Ou seja, o que aconteceu, o que é que o Estado agora está resolvendo para minimizar a situação. Bem, foram ao todo R$168 milhões empregados nas ações integradas da Operação Chuvas, entre elas o implemento do auxílio, que concedeu o auxílio a 3.500 famílias, mapeadas pelos municípios, com destinação expressa de 91,6% das ações de reestruturação. Dias antes do anúncio, famílias atingidas pelas chuvas realizaram protestos, né? Isso aí a gente já sabe o que está acontecendo, o que a gente já falou. Acabamos, inclusive, de ouvir a questão da Secretaria de Assistência, mas algumas famílias que estão reclamando ou não cumpriram os critérios para o auxílio, ou chegaram depois. Existe a ciência dos protestos, né? Essa aqui já é a secretária falando de novo. E, inclusive, aqui, né, tem uma coisa importante para a gente saber, que um dia após o início das fortes chuvas, o decreto 60.542 reconheceu a situação de emergência em 27 municípios. Entre eles, Recife, Olinda, São Lourenço, Camaragibe, Abreu e Lima, na região metropolitana, Goiânia, Timbaúba e Vitória de Santo Antão, além de Passira e Pombos. Ao todo, R$8 milhões, quase 9, foram investidos nesse auxílio, que contemplou os 24 municípios que enviaram as informações necessárias para que o benefício fosse entregue. Outros 3 informaram não possuir público elegível. E aí lá vai. Segundo a gestão estadual, não há previsão para novos cadastros, e exatamente aqui a gente vai ser redundante, porque é a fala da secretária Andresa Pacheco que a gente acabou de falar. E diz aqui, né, que no balanço da Operação Chuvas, né, foram destacadas aqui mais de 160 equipes que foram mobilizadas para atuar nas áreas afetadas, e ao todo foram distribuídos 19.888 itens de necessidade básica, como colchões, lençóis, né, aquela coisa da reconstrução. E aqui também fala que nesse período R$3 milhões foram investidos pela Compesa, que mobilizou 300 profissionais para restabelecer o abastecimento de água, e assim vai.
A informação é quase que tipo assim, uma prestação de contas do que foi que eles fizeram. E o Estado destinou ainda R$ 1.200.000 para cofinanciamento do benefício eventual emergencial às prefeituras das cidades atingidas. E, além disso, o Estado investiu R$ 1.300.000 em ajuda humanitária. Então, essa vamos dizer assim, a prestação de contas do que aconteceu e que o governo do Estado fez em relação às famílias. Aí eu pergunto agora para você. Será que as prefeituras não têm um cadastro de situação de risco? Recife, eu sei que tem, porque existe um monitoramento das comunidades que estão em área de risco. Por isso que eu acho que Recife assim, foi uma coisa mais rápida, porque eles já tinham a certeza de quem eram as pessoas que poderiam ser beneficiadas com esse valor. E, gente, tem uma notícia aqui que eu não gostaria de trazer, mas se faz necessária. E é um alerta, inclusive. É um desabafo publicado no Instagram. A cirandeira Lia de Itamaracá denunciou que o espaço cultural Estrela de Lia, lá em Jaguaribe, em Itamaracá, está sendo alvo de descarte irregular de lixo. Tu acredita nisso? Eu queria saber quem é a criatura que está jogando lixo lá no espaço de Lia, pelo amor de Deus. E ela diz assim, que o lixo acumulado não é produzido pelo equipamento não, mas acaba sendo descartado na sua entrada. Aí ela pergunta, eu mereço lixo? E ela também destaca que apesar do trabalho diário de limpeza, o problema continua acontecendo. Ela também apelou para que, caso a gestão municipal não tenha a intenção de colaborar, ao menos não jogue lixo na porta e não atrapalhe. Imagine você, como seria a mesma coisa de eu pegar, vou usar aqui um exemplo. Existe, eu acho que é o sítio do Paiadão, que fica lá em Água Fria. Paiadão é um babalorixá, e lá o ponto dele, ele se tornou um ponto de cultura. Então ele recebe dinheiro de cultura, sei lá o que for, para manter lá o espaço dele. Seria a mesma coisa do pessoal inventar de pegar lixo e jogar na entrada da casa dele. Ou então no Xambá. E Xambá também entra na mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. Você já pensou pegar o lixo que você tem e jogar lá na frente do Xambá? Em primeiro lugar, uma falta de respeito. A gente precisa lembrar desse detalhe. Não estou aqui para criticar a religião. Já disse para vocês que eu não tenho nada a ver com a religião de ninguém. Mas uma coisa é certa. Quando você pega o lixo e joga ele na porta dos outros, é porque aqui quem está falando é a Lia de Itamaracá. Imagina se fosse outra pessoa. Do mesmo jeito, está no mesmo nível. Mas aí, ainda diz assim, na legenda da publicação, ela ainda mandou um recado direto ao prefeito Paulo Galvão. Ela disse assim, de você, infelizmente, eu já não esperava nada de bom. Mas ver o espaço que carrega a minha história e a história da cultura popular tratado dessa forma é uma dor que não consigo calar. Lia de Itamaracá, inclusive, ela é reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco. Ela idealizou o espaço em meados de 2006. E, embora as chuvas que tenham acontecido, elas tenham desabado aí uma parte da sua estrutura original de 2014, o local segue como o maior símbolo de resistência cultural lá na ilha. Atualmente, o espaço funciona como um ponto de cultura ativo e gratuito, abrigando oficinas de dança, percussão e a embaixada da ciranda e apresentações culturais abertas ao público. Ela diz aqui, que vai dar continuidade ao seu trabalho independente de qualquer coisa. Aí o que diz a prefeitura? Atenção! Em nota, a Prefeitura de Itamaracá informou por meio da Secretaria de Infraestrutura que o coletor de resíduos instalado na frente do espaço de Lia foi retirado imediatamente após a identificação da situação. Pelo que eu estou entendendo, depois que Lia fez o vídeo, E, segundo a gestão municipal, o equipamento havia sido colocado de forma emergencial como parte de uma ação de ordenamento urbano, uma vez que o local vinha sendo utilizado para o descarte irregular de lixo pela população. Ah, tá certo.
Tô entendendo tudo. A administração municipal acrescenta que a medida teve como único objetivo contribuir com a limpeza urbana e combater o descarte inadequado de resíduos, sem qualquer intenção de causar prejuízo ao patrimônio cultural ou às atividades desenvolvidas por LIA. Rapaz, tem uma coisa estranha nesse negócio, não sei porquê, rapaz. E ainda tem aqui, viu? O negócio não termina não. A novela continua. O BO continua. As denúncias de Lia representam mais um capítulo da conturbada relação dela com o prefeito da cidade, da ilha, aliás, né? Ainda antes da sua posse, em 20 de novembro de 2024, Dia da Consciência Negra, o então prefeito anunciou Lia como futura secretária de Turismo e Lazer da ilha. Na ocasião, afirmou que sua nomeação atendia a um desejo antigo, manifestado desde a campanha eleitoral de 2020. A parceria começou a dar sinais de desgaste poucos dias após o início da administração. Apenas 17 dias depois da posse, Lia afirmou que o convite para integrar o governo havia sido fake, vamos dizer assim, alegando falta de diálogo, de reuniões com a equipe, e assim foi. Naquele momento, a gestão municipal alegou que a prioridade inicial era enfrentar problemas emergenciais deixados pela administração anterior, como coleta de lixo, dívidas e lavar os velhos. Apesar disso, o nome de Lia constava oficialmente como secretária na portaria 015/2025, publicada no Diário Oficial em 1º de janeiro daquele ano. Em setembro deste mesmo ano, ela foi exonerada do cargo. À época, declarou que enfrentou obstáculos para exercer suas atribuições à frente da pasta e afirmou ter sido desrespeitada pela prefeitura. BOs e mais BOs, né? BOs e mais BOs, é como eu costumo dizer, meu filho. Olha, eu vou dizer, o mundo da política é incrível. Só isso que eu digo. Tem uma hora que as pessoas estão de bem com a vida, tem outras horas que estão implicando com os outros que só misericórdia. E a PE 22 em Paulista, ela vai passar por requalificação após anos de reclamações sobre buracos e iluminação precária. A PE 22, para quem não sabe, ela é quando você sai ali do terminal do Pelópidas, sobe aquela pontezinha e vai-se embora. Ali começa a PE 22. Então, há cerca de um mês, viralizaram nas redes sociais vídeos que mostram uma fila de carros parados com pneus furados devido a um grande buraco na entrada do bairro de Maranguape 2. Lá na PE 22. Que coincidência, né? 2 ou 22. Além da grande quantidade de buracos, a estrada também é alvo de constantes reclamações por causa da iluminação precária. Ela não é BR, né? Se é BR, tem que ter a iluminação ali dos carros. Tem lá todo o negocinho. BR-101, que agora eu tenho que passar uma vez por semana para chegar em Garaçu, né? É meu caminho. Para requalificar a via, o governo do estado autorizou a abertura de licitação das obras, segundo divulgou a Prefeitura de Paulista. Com um orçamento de referência de R$ 44.851.000 aliás, 44 milhões, não é bi. 44 milhões de reais, a intervenção faz parte de um pacote de investimentos. As ações contemplam obras e licitações nas áreas de mobilidade urbana, infraestrutura, contenção de encostas, pavimentação de vias e construção de equipamentos esportivos. Com a liberação, a autorização desses investimentos, as intervenções seguirão para etapas de contratação das empresas responsáveis de execução de obras, conforme um cronograma feito pelo governo do estado. Aí diz aqui, né? A PE 22, ela liga o corredor viário de Paulista, né, chegando à PE 15 e à PE 01, conectando diversos bairros da cidade. A requalificação deverá melhorar a fluidez, ampliar a segurança viária e fortalecer a integração entre diferentes regiões do município. Vamos ver, né? Vamos ver quando essas obras vão sair. É igual que eu nem esperava a história lá, né, da Estrada do Passarinho, então pronto. Ai, minha gente, vou dizer para vocês, viu? Hoje o tempo tá me pedindo socorro, ou eu que tô alguma coisa do tipo. Olha, e tem uma historinha aqui, né, que a história lá da história de Suape, a história lá da história de Suape, rapaz, eita, Lele, calma, calma, homem.
Olha, as obras correspondentes à quarta e última etapa de requalificação, eu achei engraçado desse negócio aqui, né? Do MOI. É o MOI, MOI. Aí eu vou falar, eu sou nordestino, né, filhote? Então eu falo MOI. O MOI de proteção do Complexo Industrial do Porto de Suape atingiu a marca de 42% de execução física, iniciada em outubro de 2024. A intervenção de engenharia marítima segue o cronograma operacional pré-estabelecido. O objetivo principal do projeto é aumentar a área de proteção do porto externo, com foco na segurança das operações dos piers. É isso mesmo que você está ouvindo, é o pier, né? Aí como está no plural, é falar piers, de granéis líquidos, estruturas responsáveis pela movimentação de petróleo, combustíveis e derivados. O projeto executivo contempla uma extensão de 1 km, quase 2, do Mole de Abrigo, do MOI, para a recomposição estrutural da barreira. Estão sendo utilizadas rochas com peso que varia entre 300 quilos até 12 toneladas, dispostas por meio de equipamentos de grande porte para suportar os impactos das ondas, correntes e marés. Sabendo que aquela área ali, né? Meu Deus do céu, é área de praia, de mar, então o negócio é outro. Viu? Pois é o MOI, viu? É o MOI de Coentro. E agora é o MOI de pedra. Tá vendo tu? Eita, meu Deus do céu. Vamos agora fazer o seguinte, gente. Vamos dar uma girada, vamos saber o que está acontecendo no Brasil, né? Hoje o noticiário da cidade, né? Tinha mais acidente e tudo. Eu não tô afim de falar acidente hoje, não. Não estou afim de falar de acidente, porque a gente já sabe por que a grande maioria acontece, né? A repercussão aí do que está acontecendo desses dinheiro que ninguém recebeu praticamente, então pronto, é melhor, né? Falar dos problemas do povo. Então agora vamos dar uma girada pelo Brasil. Eita, Jesus! É, rapaz, com um novo ato... aliás, espera aí. Oi. Pronto. Vamos fazer uma coisa aqui. Deixa eu falar sobre a Copa, tá? Aí eu volto pro negócio aqui, que tem um negocinho aqui do petróleo, sei lá o quê, das gasolinas. Que a gente sabe, né, que teve aí jogo ontem, quartas de final na Copa. Então pronto, bora pra Copa. Eu quero ver se amanhã tu vai assistir o jogo de Rayane. Eu pena que não vou poder assistir, que nessa hora eu vou estar com compromisso, rapaz. Mas eu vou fazer o quê, né? Eu vou assistir o jogo na Cazé TV depois. Eu quero ver Rayane jogando. Pois é, né? E a França garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo nesta quinta-feira, no estádio de Boston, Massachusetts. Eita, que saiu! Olha, nome estrangeiro é uma benção, a gente tem que ensaiar aqui para falar direito. Os franceses venceram o Marrocos por 2-0. O Marrocos, acho que isso não me falha a memória, acho que foi o Marrocos que empatou com o Brasil, né? Sei que teve um empate, acho que foi o Marrocos. Com gols de Kylian Mbappé, já peguei o nome aqui, né? Mbappé, né? Mbappé, sei lá, né? E Ousmane... Meu Deus do céu. Ousmane Dembélé. Olha, Mbappé com Dembélé já dá um lelê, viu? Com o resultado, a seleção bicampeã mundial se tornou a primeira classificada para a semifinal do Mundial e agora aguardando o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que acontece hoje. A seleção francesa teve a chance de sair na frente no placar logo aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Mbappé bateu o pênalti que foi defendido pelo goleiro Yassine Bounou. Meu Deus do céu! Eu acho que eu tinha que ser o cara da graça na Copa, viu? Porque só esse nome é uma beleza, rapaz. Mbappé, me bateu, não sei o quê. E vamos aqui, né? O Diário de Pernambuco ele colocou aqui o top 5 dos grandes artilheiros da Copa. Atualmente, Messi está com 21 gols, Mbappé está com 20, tem Miroslavski está com 16,
Ronaldo, né, Ronaldo? Isso, lembra de Ronaldo? Pois é, está com 15 e Gerd Miller está com 14. Eu acho que Miroslavski e aqui o Miller, acho que, se não me falha a memória, são da Alemanha. Então pronto, falamos da Copa. Mas eu quero ver o jogo de Ryan amanhã, viu? Eu quero. Eu quero. Depois que eu assistir o jogo de domingo, eu assisto outro jogo. Eu quero ver Ryan jogando de novo. Ryan tem uma cara daquele menino treloso de quinta série, rapaz. Moleque. É, meu Deus. Lembrei agora do Daniel, né? Daniel que ele tem. Daniel é uma enciclopédia do futebol, né? Ele sabe tudo, desde a primeira Copa até agora, né? É incrível. É um cara inteligentíssimo. E agora sim, saindo da Copa, vamos para a realidade, meu filho. É isso mesmo, que eu digo assim, se o Brasil ganhasse o Hexa, o que é que tu ia ganhar com isso? O que é que a gente ia ganhar? Feriado? Me diz aí, é ou não é ou não é ou não é? Pois é. A nova alta dos preços do petróleo desta quinta-feira motivou o Ministério da Fazenda a adiar para a próxima semana a decisão sobre o fim do subsídio de 44 centavos por litro de gasolina. O ministro da Fazenda, Dário Dorigan, pretendia anunciar o fim do benefício nesta semana, mas teve que voltar atrás após os Estados Unidos e o Irã voltarem lá a ter os seus embates. E o que provocou a imediata escalada do preço do barril de petróleo. Então, cuidado, viu? Se você chegar no mercado, se prepare, porque já vão aumentar os preços. Tá? Mesmo sabendo como é que está a situação. Lembra do que a gente falou no começo do ano? Pois é, vocês de Igaraçu não acompanhavam a gente ainda, mas tinha muita gente se aproveitando dessa situação da gasolina e já estava aumentando o preço. E o pessoal ainda tinha gasolina antiga nas bombas, mas estava se aproveitando. Será que vai acontecer isso de novo? Eu acho que o PROCON está de olho, né? Quem sabe na segunda a gente já traz alguma coisa aqui, né? Se o PROCON vai fazer alguma fiscalização. Vamos aguardar. Ah, meu Deus do céu. E diz aqui, né? Segundo o ministro da Fazenda, diz que não altera em nada. Pelo contrário, fortalece o que o Brasil tem feito. Ele comentou, revelando que o governo federal não descarta propor percentuais ainda maiores de proteção aí, né, em relação aos nossos combustíveis aqui no Brasil. E, inclusive, aqui, né, tem notícias sobre o caso Master, tem Trump aqui falando, mas é aquele negócio. Rapaz, tem um negocinho aqui que... Meu Deus do céu, eu não vou falar nisso aqui não, porque eu sei que eu vou rir. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Então não vai dar certo, eu vou rir. Mas vamos falar aqui sobre um negocinho. Não vou falar de caso Master, porque a gente sabe o que está rolando desse negócio. Mas vamos falar de Trump. O nosso velho maluco Trump. Eita, Lele. Rapaz, você queria ter um Trump desse em casa? Eu acho que não, né? Ele distante é melhor, né? Eu quero mandar na sua casa, você vai dormir no chão e eu vou dormir na sua cama. É de dizer isso. Ai, gente, o negócio é tão sério, né? Israel compartilhou novas informações de inteligência com os Estados Unidos sobre os indícios do novo plano do Irã para fazer com que Donald Trump faça a sua passagem. Reportou o The Wall Street Journal nesta quinta-feira. A publicação diz ter confirmado a informação com fontes familiarizadas com o assunto. A descoberta marcaria uma nova escalada na disputa entre os Estados Unidos e o Teherã. Nesta semana, uma série de novos ataques marcou o rompimento do cessar-fogo no conflito. Mas tá vendo aí que a Copa tá terminando, então pronto, bora voltar para a novela. Tá igual o negócio da novela da Globo, né? Quem ama cuida. Vai ter que fazer um remakeão para depois ela voltar para a realidade. A Embaixada de Israel em Washington se recusou a comentar o caso. A missão do Irã nas Nações Unidas não respondeu imediatamente ao pedido de comentário. A Casa Branca encaminhou ao The Wall Street Journal os comentários feitos por Trump na véspera do ocorrido. Na quarta, dia 7, o americano mencionou que haveria ameaças contra sua vida. Ele disse: "Eles querem eliminar o líder dos Estados Unidos. Eu, Chapolin Colorado", disse ele a jornalistas da Turquia, onde participou da cúpula das organizações
do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Já pensou, rapaz? É como se diz, né? Meu Deus do céu, a gente chega num cúmulo da violência e você acaba, vamos dizer assim, né? Gerando um desconforto. Então o pessoal vai fazer igual aos alunos da escola de Pojuca e assim vai, né? E vamos falar agora do Congresso, já que vamos dar início às campanhas eleitorais, então escuta isso aqui. A sessão do Congresso Nacional prevista para esta quinta-feira, ou seja, prevista para ontem, ela foi destinada à análise de vetos presidenciais. Ela foi cancelada por falta de acordo entre as lideranças. O anúncio feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que atribuiu a suspensão da pauta à ausência de consenso para a votação. Se a gente já sabendo como é que funcionam essas coisas, né? A gente já sabendo que isso tudo foi planejado, né? Porque os caras estão entrando em recesso. Com esse cancelamento, a expectativa é de que o Congresso Nacional encerre as atividades relevantes antes do recesso parlamentar previsto para a próxima semana e seguir até o dia 31. Após esse período, o calendário eleitoral tende a reduzir ainda mais o ritmo das votações, exatamente por conta da campanha, que começa no dia 13 de agosto. Durante o período eleitoral, a Câmara dos Deputados e o Senado, ou seja, o Congresso Nacional, devem realizar apenas semanas de reforço concentrado, voltadas principalmente para a apreciação de matérias consensuais e de menor impacto político. Ou seja, vamos votar isso aqui que é mais rápido, que não tem polêmica, que não vai pedir vista, aquela coisa toda. A tendência é que projetos considerados prioridades fiquem para depois das eleições. Tipo, entre os temas que permanecem sem deliberação estão a proposta de emenda à Constituição sobre a segurança pública, a PEC que propõe o fim da escala 6 por 1, vai ficar para depois das eleições. Pois é, vamos ver agora, quem é inimigo da classe trabalhadora, né? Eita, lelê! Pois é, disseram que ainda esse ano estaria tudo feito, aquela coisa toda. Pois é, inclusive até a moça que propõe o negócio também vai estar em campanha, né? Tanto é que ela quer não sei quantos milhões para fazer a campanha dela. Deixa eu calado. Então, também existe a questão do projeto de regulamentação da exploração de terras raras, a proposta que autoriza o uso de receitas extraordinárias de petróleo para reduzir impostos sobre combustíveis, e também a indicação do novo ministro do Supremo, do STF, vaga aberta após a rejeição do nome de Jorge Messias pelo Senado. Então, só depois das eleições, viu? Só depois das eleições é que o pessoal vai voltar para votar essas coisas mais pesadas lá no Congresso. Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Deu para me entender? Então pronto. Então agora vamos lá dar uma passadinha no nosso futebol? Pois é, né? Vamos embora. O tempo ruge e a Sapucaí é grande, já dizia o nosso eterno e saudoso Fenomenal. Pois é, né? E o nosso futebol ainda tem a introdução da música, né? Pim! Pronto. Então, pim! Eita, Lele. Vou lá na loja fazer propaganda. Pois é, né? Tem aqui uma informação muito legal. Deixa eu me ver aqui se eu consigo encontrá-la. O presidente do esporte propõe homenagem a Wanderson Lacerda no setor da Ilha do Retiro. E tem gente aqui, inclusive, que está apostando que a Noruega possa ser campeã do mundo aqui, viu? Acabei de ler isso aqui, chegou agora. Mas não dá tempo de ler, né? Deixa isso para depois. Bem, ainda falando sobre o esporte, Janela Nacional de Transferências abre e libera reforços de esporte náutico para a Série B. Aqui o Santa Cruz, vitrine ou prejuízo? O Santa volta a perder profissional para divisões superiores. É como se diz, né? O pessoal tá na crise, então os caras não vão querer continuar. Então, me libere aí que tem outra proposta para mim, deixa eu ir embora que é melhor, né? Senão, o bicho fica mais apertado. Aí, técnico do Náutico admite atraso salarial, mas pondera algo natural. Ah, tá. A queda do rendimento, questão de salário. Tá entendido.
Ainda diz aqui, né, que Jean Carlos detalha acerto com o Náutico e ressalta responsabilidade de retorno. Ele disse que era o momento certo. Assim ele está dizendo, né? Então assim nós fechamos o nosso noticiário e vamos fechar para balanço. Bora conversar um pouquinho. Pois é, minha gente, sextou. Ô, rapaz, eu queria entender o porquê do sextou, né? Tão legal, né? Você vê essa alegria, essa coisa contagiante do sextou. Nossa, isso passa até para, meu Deus do céu, até para os cachorros no meio da rua. A sexta-feira marca o encontro entre o esforço e a recompensa. E diz aí, tu concorda com essa frase? Eu concordo, com certeza, né? A gente já tá naquela correria da semana inteira, para de repente assim, eita Lele, chegou a sexta, mulher! Trazendo exatamente um clima de alegria que contagia todo o dia. É a oportunidade de renovar as energias, de cultivar pensamentos positivos e também de compartilhar palavras que já deixa a gente mais animado, né? Para a gente viver o resto da outra semana. Aliás, o começo da outra semana, né? A semana inteira. Então, o que é que eu posso dizer sobre esse sexto? Não esqueça de principalmente agradecer a Papai do Céu pelas vitórias que você teve essa semana. Mas também não esqueça de agradecer pelas lutas. Ah, essa semana, por exemplo, essa semana foi difícil para mim, então eu vou agradecer de todo jeito. Pelo menos eu pude fazer o programa, pude fazer algumas coisas aqui dentro de casa, mas não pude fazer o que eu gostaria, o que estava já no meu planejamento. Mas eu consegui fazer algumas coisas. Então pense que a sexta, ela além de ter esse clima de festa do sextou, ela traz para você um momento também de pensar naquilo que a gente já fez durante toda a semana. E já começa a instigar os nossos pensamentos positivos para a semana que vai chegar. E claro, vamos tomar cuidado, né? Que tem gente que gosta de encher a cara, parece que é o último dia na Terra. Tem gente que acha que o fim de semana é para extravasar. Mas não se esqueça, viu? Que enquanto você estiver aqui na Terra, você precisa se lembrar que amanhã é outro dia. Amanhã você tem que trabalhar, então se amanhã você está de folga, tem que tomar cuidado, porque no outro dia tem serviço. Esqueça disso não, tá? Mas a alegria que a gente tem nesse fim de semana, ela nunca vai ser apagada. E não deixe que alguém venha lhe perturbar. Tá? Não deixe não, viu? Não deixe não. Vamos combinar? Não deixe ninguém lhe perturbar não. Se alguém quiser lhe perturbar, simplesmente saia de fininho, vá ali beber uma água, vá ali fazer um petiscozinho, depois você volta. Lembra da historinha que a gente aprende às vezes até na escola? Eu digo sempre isso para os outros. Dois não brigam quando um não quer. Então aproveite o sexto. Faça coisas boas. E faça o balanço também das coisas boas que você passou. Combinado? Bora? Vamos embora. Agora só segunda-feira, gente. Vou morrer de saudade de vocês. Vamos ver o resultado de Rayane, né? Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que vai vir coisa boa por aí. Gente, obrigado pelo carinho. Você que assistiu, você que ouviu. Como sempre eu digo essa célebre frase, né? Hashtag Viva a Nossa Amizade. Obrigado, Rádio Garaçu. Obrigado, Rádio Vitória. Obrigado você do Kawai, você da transmissão, você das plataformas. Hoje deu tempo de falar em todo mundo. Gente, meu cheiro, um ótimo fim de semana. E segunda-feira a gente volta na permissão de Papai do Céu.